não esteja perturbado, né? A palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Diz Jesus Cristo escrevendo, o apóstolo João escrevendo nos João capítulo 14, escrevendo esse texto bíblico, a palavra de Deus. Eu quero ler aqui para vocês no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 14, versículo de número 1. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sem saber para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até o versículo 6, a Bíblia diz que Jesus, nesse capítulo, Jesus estava caminhando para ir para um lugar chamado Gólgota, ou Caveira, Calvário, um lugar onde as pessoas morriam ali pendurado, tradição, costume judaico, pessoas que eram contra o governo, pessoas que se levantavam, que era tido naquela época, pessoas que pregavam a palavra que não era de acordo com eles, era tido como pessoas que blasfemavam, ou herege, alguma coisa assim. E era levado para esse lugar algumas pessoas que roubavam, criminosos, e era morto, pendurado numa cruz, e ali ficava até morrer. Ou seja, a Bíblia diz que quando Jesus foi para ser crucificado, estava ali dois ladrões, um do lado esquerdo e outro do lado direito, ali naquela ocasião. Ou seja, pessoas que eram de contra o governo, pessoas que não tinham, pessoas que, não, que desconcordavam com o sistema, eles eram mortos, né? E a Bíblia diz aqui nesse versículo, nesse capítulo 14, versículo do 1 ao 6, Jesus ali está dizendo aos seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez. Ou seja, Jesus estava consolando os seus discípulos, dizendo: olha, não fique inquieto. A palavra não se turbe quer dizer não fique inquieto, não fique agoniado. Uma linguagem nordestina, né, para você entender melhor a palavra de Deus. Olha, não fique estressado, né? Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus, né? Olha, não fique agoniado, né? Tenha calma, eu vou preparar-vos lugar, mas eu vou voltar. Ou seja, a igreja, ela prega a palavra de Deus, anuncia que Jesus,
Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. O ser humano, ele não tem condições, ele não tem condições de chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Não tem outra alternativa, não tem outro atalho, não existe outro atalho. O único caminho, a única ponte que leva o ser humano a Deus se chama Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus, à direita do Pai, nos intercedendo. Por isso que ele deixa bem claro aqui, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, Jesus está dizendo, a porta está aberta, há salvação, há lugar, né? Muitas vezes o ser humano ele se envereda por caminhos que não levam a Deus, caminho tenebroso, caminhos de facilidade, caminhos que aparentemente aos olhos humanos pensa que é caminhos retos, caminhos que levam a Deus, mas não levam. O único caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo. E a Bíblia está dizendo aqui que ele ia preparar lugar, mas ele vai voltar. Para onde ele estiver, estejais vós também. Ou seja, Jesus, ele passou pelo esse planeta, pregou a palavra de Deus, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. E um dia ele vai vir buscar um povo escolhido, um povo de boas obras, um povo que renunciaram os prazeres do mundo, as coisas do mundo, porque tudo isso é passageiro. A Bíblia diz na epístola do apóstolo João, segundo escreveu João, que a Bíblia diz assim, o mundo passa e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus, quem anda com Deus, quem está na presença de Deus, quem faz aquilo que a própria palavra de Deus diz, esse aí, aleluia, faz vontade de Deus e tem céu reservado para essas pessoas. E o versículo de número 4 diz assim, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Eu pego esse versículo aqui e dou uma explanação para você. Tem muita gente que diz que tem Deus no coração. Muita gente que diz, né, ser salvo, né? Que a própria palavra de Deus diz assim, muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrará no reino de Deus. Muitos, aqueles que dizem Senhor, Senhor, né? E certa vez Jesus ia passando e ali muita gente expulsando demônio, curando em nome dele, e Pedro ali se indignou-se, né? E Jesus chegou para ele e disse, Pedro, quem não é contra nós é por nós, deixa ele lá. Ou seja, o trigo, ele tem que crescer junto com o joio, porque no momento certo, no momento da colheita, só vai ser o trigo que vai ser colhido. O joio vai ser jogado fora e lançado no fogo. Por isso que eu digo a vocês, ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, não se desanime, não se desfaleça a sua fé. As coisas estão difíceis, muitas coisas complicadas, e a gente pensa, Senhor, por que está acontecendo tudo isso? É pai matando filho, filho matando pai, e vice-versa, muita coisa acontecendo, a falta de água no Rio Grande do Norte, no Nordeste, muita coisa acontecendo. Mas eu quero te dizer uma coisa, a mão de Deus está sobre a sua vida, a mão de Deus está sobre a tua vida, aleluia. E Jesus disse assim no versículo de número 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus, ele deixa bem claro que não existe outro mediador, não existe, só existe Jesus Cristo. E ele diz assim, ele afirma, Jesus afirma, dizendo, nenhum, no versículo 6 diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus deixa afirmado isso aí, que ninguém iria a Deus a não ser por ele. Tá certo? Fica essa palavra nesta manhã, medite que Jesus Cristo é o único caminho que leva o ser humano à presença de Deus. Deus abençoe, fica na paz do Senhor.